Do livro Vinha de Luz, capítulo 83 de 180. Examinai, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Segundo João, capítulo 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse portador de convite à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício, no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados, sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Examinai. Quando Emmanuel utilizou esta passagem, é anotada por João, que ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Veja que é uma frase muito importante. João está dizendo que se alguém se aproximar de você, mas ele não trouxer essa doutrina que é a doutrina do Cristo,
para que você não o receba em sua casa. Na verdade, a casa que nós podemos falar dela seria nossa própria casa, seria também nossa casa mental. Nós vamos ver que Emmanuel vai falar mais da casa mental. Ele inicia dizendo que é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Ele diz, então, que nós não temos como impedir uma pessoa de falar aquilo que acha conveniente. Agora, é justo que o ouvinte, no caso nós vamos absorver somente aquilo que nós acharmos de útil e melhor. O resto, nós esqueçamos. Pronto. E continua a vida. E ele diz ainda na segunda parte que em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco trazendo as suas mensagens pessoais. Ele está dizendo que isso acontece em todos os lugares, em todos os setores da atividade terrestre. E no curso de todas as tarefas diárias. Desta forma, nós temos que nos preocupar, no sentido de vigilância, que de um momento para o outro alguém pode falar alguma coisa para nós, nos encontrarmos. Ele diz que esses irmãos vêm ter conosco trazendo suas mensagens pessoais. Olha, vejamos o que vem a ser essas mensagens pessoais, que são mensagens deles mesmos. É uma forma de pensar deles. Nesta outra parte diz assim, esse é o portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Emmanuel diz, dando 2 exemplos, que um deles vem numa insubmissão, isto é, desobediente, impaciente, inconformado, indócil. É uma pessoa que tem essas características. E ele vem falar conosco. E nós ali, naquele momento, temos que ter essa vigilância para saber qual é a sua característica. Mas ele diz que tem um outro tipo também, aquele que é um vaso de queixas enfermiças. Ou seja, é um vaso de queixas doentias. E Emmanuel já nos alerta. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Veja bem, isto a gente pode entender não somente a nossa casa terrestre, como também a nossa casa mental. Veja bem, porque nós temos essas 2 casas. E ele está dizendo que é indispensável, que nós não vamos abrir essa casa para esses fantasmas. E ele diz assim, perguntando, batem à porta? Aí ele diz, a prudência aconselha a vigilância. Vigilância é a palavra que nós temos que ter com ela o dia inteiro. Diz ainda, o coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Veja bem, esses 2 tipos de pessoas, que é um insubmisso e o outro somente tem queixas enfermiças, ele vem trazer esse lixo para você. Ou que, como Emmanuel chamou, de resíduos inúteis. E esse nosso coração, nós temos que preservá-lo.
Esse coração que ele se reporta é a nossa mente e o nosso coração mesmo. Porque se nós deixarmos aceitando tudo aquilo que essas pessoas falam, nós vamos ficar com a nossa mente poluída e o nosso coração também. Por isso que ele diz que é imprescindível examinar as solicitações que avançam. Nós temos que examinar. Então, nós não devemos deixar passar isto. E temos que ficar atentos para que a gente possa reconhecer naquele momento o que está acontecendo. Nesta outra parte, ele diz: se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Emmanuel quer dizer o seguinte, em outras palavras: se essa pessoa que vem até nós não está trazendo características de Jesus, característica de Jesus é o quê? É falar o bem, é não falar o mal e outras coisas mais. Ele diz que nós temos que negar-lhe guarida, de caráter absoluto. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós acolhemos a pessoa e escutamos a pessoa aquele tempo todo perdido. É isso que normalmente acontece. Nossa casa íntima fica o quê? Poluída com tudo aquilo. Agora, nós podemos fazer o que ele está receitando, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher. Significa que aquele conhecimento que a gente já tem, nós podemos passar para ele. Não um relatório de muitas coisas, mas a gente pode falar algumas frases para que ele possa pensar naquilo que ele está procedendo. Desta forma, nós estamos fazendo uma caridade e nós não estamos poluindo a nossa casa mental. Ele diz que inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. Veja bem, ele está afirmando quantidade de curiosos que se aproximam dos discípulos de Jesus, que nada possuem. E por que eles aproximam de nós? Porque eles chegam com a presunção de bons faladores. Eles querem falar para nós, porque nós somos bons ouvintes. Mas ele quer falar coisas que não têm valor nenhum, é o que ele diz, nada possuem. Então é por isso que nós temos que ter a prudência, que é o autocontrole nessa situação. E ele ainda afirma que são quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Olha que coisa interessante. A palavra falaciosa significa que é onde há mentira. Então, essas pessoas que se colocam como grandes necessitados estão vestindo uma roupa da mentira da teoria. E é preciso que nós tenhamos esta vigilância para observar isto. Nesta outra parte, ele diz sem feri-los, ou seja, nós não temos que ferir aquela pessoa, nem escandalizá-los. Mas é justo que o devotado aprendiz de Jesus algum motivo de reflexão séria. Assim, quando ele vier, nós temos que colocar alguma coisa para ele de bom para que ele possa refletir. Se ele não refletir, o problema é dele.
E diz ainda que, desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. Ele está falando dessas pessoas que acreditam que estão conduzindo um estandarte de suposta redenção. Isto é, eles acham que eles têm a palavra e têm uma bandeira que vai salvar qualquer pessoa. E eles vêm até nós. Mas nós sabemos perfeitamente que essa mensagem dele não é uma mensagem boa. Então nós temos que passar para ele uma mensagem verdadeiramente boa. O problema não é de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor, mas antes de tudo importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Veja bem que coisa interessante. O problema não é o de nos informarmos se ele está falando em nome do Senhor. Não importa isso. Agora, antes de tudo, nós temos que importar. Será que ele está sendo portador de algo do Cristo? É isso que nós temos que fazer já no início, porque fazendo isto, nós vamos perceber que tipo de pessoa que é e como nós devemos nos proceder, porque na maioria das vezes nós somos pegos de surpresa. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.